Entre as missões do novo ministro, entre as prioridades de José Guimarães, está garantir um ambiente tranquilo para a aprovação do nome de Jorge Messias para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele será sabatinado no dia 29 na CCJ, já 29 de abril agora. E aí não basta olhar para o Senado, Matheus Teixeira, nosso analista. Tem também o próprio Supremo Tribunal Federal nessa conta. Como está essa contagem de votos e apoio a Jorge Messias por aí? Exatamente, Carol. A gente viu nesse fim de semana uma declaração de apoio do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, o integrante mais antigo do Supremo Tribunal Federal, a Jorge Messias. Até então, quem vinha fazendo acenos públicos e pedindo a aprovação de Jorge Messias era o ministro André Mendonça, ele mesmo indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas assim como Jorge Messias, os dois são evangélicos, têm uma afinidade religiosa que acabou gerando esse apoio, foi originando esse apoio de André Mendonça a Jorge Messias. Quem estava empenhado nos bastidores era justamente André Mendonça e também um pouco Cássio Nunes Marques, ajudaram o Messias a quebrar resistência em alguns senadores da oposição, mas os ministros do Supremo, que têm uma relação mais próxima com o Palácio do Planalto, não vinham ajudando. Agora, diferente disso, o ministro Gilmar Mendes declarou apoio público a Jorge Messias para iniciar já uma disputa interna dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente vê o Supremo hoje na maior crise da história, devido ao caso do Banco Master, e a maneira como reagir a essa crise dividiu o tribunal ao meio. A gente fez uma matéria, eu e Théo Cury, há cerca de um mês, mostrando que hoje o Supremo vive um racha, uma divisão interna até maior que no período da Lava Jato. Vamos lembrar da Lava Jato, havia divergência e convergência em relação aos métodos do então juiz Sérgio Moro e do então procurador-chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Mas naquele momento era uma divisão jurídica sobre a validade ou não dos atos de primeira instância. Agora a divisão é mais política sobre como reagir a essa crise. De um lado, o presidente do Supremo, Edson Fachin, defende a aprovação de um código de ética como resposta a essa crise. Ele tem como apoiadora a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do Código de Ética, o ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux. Esse é um time, um quarteto ali dentro do Supremo Tribunal Federal que tem atuado em sintonia. Do outro lado, o ministro Gilmar Mendes, Cássio fica entre um e outro time, e do outro lado, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Portanto, nós temos hoje muito claramente essa divisão interna. E, além de 4 para um lado e 4 para o outro, tem o próprio ministro Cássio Nunes Marques, que pende para os dois lados, e o ministro Dias Toffoli, que apesar de ter uma boa relação com André Mendonça, acaba pendendo mais para o time de Gilmar Mendes, Moraes, Dino e Zanin. Portanto, essa divisão muito clara que a gente vê hoje no Supremo, ela está rachada no meio, e um voto a mais pode fazer toda a diferença. Por isso que os ministros já atuam nos bastidores para ver para onde vai caminhar Jorge Messias. Claro que tem julgamentos que essa divisão não vai se cristalizar dessa maneira, mas no geral, nas movimentações de bastidores, é isso que tem acontecido. E se tiver um voto a mais num colegiado de 11, é um voto muito precioso. Por isso que os dois lados agora querem o apoio interno de Jorge Messias. Jorge Messias, que é indicado pelo presidente Lula e, portanto, é o grupo mais próximo do presidente Lula, é o do ministro Gilmar, do ministro Alexandre e do ministro Dino e Zanin, os dois indicados por ele neste mandato, mas, ao mesmo tempo, ele teve um apoio desde o primeiro momento de André Mendonça, um apoio importante porque pega votos da oposição, que é justamente os votos mais difíceis de ser conquistados. Portanto, a divisão hoje é profunda e muito evidente, e agora Jorge Messias ainda não deu uma indicação de qual dos dois lados ele deve aderir nas movimentações de bastidores e julgamentos públicos. O primeiro teste que ele pode ter, caso ele seja aprovado em breve, é o próprio julgamento da eleição direta ou indireta no Rio de Janeiro, que nesse julgamento a gente tem visto essa divisão muito clara, Carol. Matheus Teixeira com a gente, nosso analista lá em Brasília. Daqui a pouco a gente fala sobre outros assuntos. Matheus, até já.